Uau! Estamos aqui começando o nosso programa Bendita Hora! Uhul! Olha só, meus queridos amigos, você está estranhando que o Padre Juarez não está aqui, mas você está no lugar certo, no canal certo, no programa certo, porque eu e o jornalista Hugo Rocha estamos aqui cobrindo as férias do nosso querido Padre Juarez, que está onde? Está lá na praia. Ele está lá todo esparramado ali naquela rede maravilhosa, naquele sol gostoso, aguinha de coco. Então você curte aí, Padre Juarez, ó, um beijo pra vocês, ó, que nós estamos aqui, viu? Participe também, gente, pelo nosso chat no YouTube, @TV Rede Vida, beleza? E olha só, pra você que tá aqui com a gente, eu quero sempre dizer que aqui na Rede Vida, eu vou ficar até em pé pra fazer isso daqui, olha só. Aqui na Rede Vida, você vai ter os melhores profissionais, a melhor programação, e isso aqui é o maior investimento que você pode fazer. Maior e melhor, olha só, presta atenção que quando você investe bem, você tem bons retornos. Conta aqui comigo, meus queridos amigos, olha aqui, ó, eu tenho 100, 200, 300, 400, 500, 600 reais. Eu quero mostrar isso aqui para você antes de fazer a apresentação aqui dos nossos convidados maravilhosos, que você tá imperdível. Quando nós investimos bem o nosso tempo, porque o nosso tempo é dinheiro, hein? É o tempo de vida. Então, conta aqui comigo, vamos lá. Eu quero investir em conhecimento, então eu vou ligar na Rede Vida e vou dedicar do meu tempo 100, 200, 300 reais. Quando eu invisto bem, conta aqui comigo, com quanto que eu fico aqui, ó. Presta atenção, 100, 200, 300, 400, 500 e 600 reais. Mas aí, olha só. Eu venho aqui, às vezes eu tô meio desanimada, e aí eu quero uma palavra de fé. E aonde eu venho? Na Rede Vida, porque aqui sim, eu vou ter as melhores orações, os melhores programas, então eu estou investindo aqui na Rede Vida. E aí, veja bem com quanto que eu fico aqui, ó, investi 300 e tenho 100, 200, 300, 400, 500 e 600 reais, olha só. Mas aí eu venho, assisto aquele programa maravilhoso e a Rede Vida está sempre com os melhores produtos e eu compro os produtos da Rede Vida. Então eu invisto aqui, ó, 100, 200, 300 reais. Com quanto que eu fico, galerinha? Conta aqui comigo, 100, 200, 300, 400, 500 e 600 reais. Olha aí. E aí eu ligo aqui no Bendita Hora, onde trago os melhores especialistas de todas as áreas, com os melhores produtos do Brasil aqui para você. E invisto aqui, ó, 100, faço a doação e ainda compro os produtos. 200, 300 reais. E eu fico, gente, com o quê? Com 100, 200, 300, 400, 500 e 600 reais. Eu percebo que a Rede Vida só me faz melhor, só me faz ser uma pessoa muito mais disciplinada, uma pessoa mais autêntica, uma pessoa mais honesta, uma pessoa mais cristã, uma pessoa que realmente está sendo edificada espiritualmente. E assim eu consigo alcançar o meu sucesso! Olha só, fica aqui com a gente, meus queridos amigos, que nós vamos começar agora o nosso programa. Vem comigo, vem comigo. Olha só, agora eu vou apresentar aqui os nossos maravilhosos convidados. Aqui, começando do meu lado esquerdo, pode ser? Olha só, aqui do meu ladinho nós vamos ter um psicólogo maravilhoso. Quando você vai lá no Instagram dele, você vai ver que ele dá várias dicas de comportamento, relacionamento e fortalecimento emocional para você aí que está chateadinho, né, com a sua vida. Ele trabalha na linha comportamental cognitiva, é criador da dança terapia, você vai ver ele dançando maravilhoso, e autor do e-book Florescer, com meu querido amigo e psicólogo Daniel Rochel. Uma alegria ter você aqui. Aqui com você mais uma vez. Ótimo. Já faz pergunta aí, gente. Você que está com problema de relacionamento, entra aí no nosso canal do YouTube e já deixa a sua pergunta que nós vamos ler aqui, hein? Vamos lá. Do nosso outro lado, no nosso ladinho aqui, do ladinho do Daniel, nós vamos ter um dermatologista fantástico. Sabe por quê? Porque ele é especialista, gente, em cabelo. Ele é especialista em unhas, se a sua unha está quebradinha e tudo mais. Ele é também titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica. Fez aperfeiçoamento em cosmiatria e cirurgia dermatológica. Com vocês, meu querido Cristiano Kakihara. As palmas aqui para ele. Uhul! Yes!
E aqui do meu lado direito, nós temos ela, maravilhosa, a que faz os meus dentes ficarem maravilhosos assim, ó, gente. Não era assim, não era assim. Não era assim, lindo. Agora nós temos um dente maravilhoso. Quem faz isso aqui? Esse trabalho com 34 anos de formada aqui pela USP, com foco em prevenção, a nossa querida doutora Patrícia Kalina. Palmas, Patrícia. Ótimo. E nós vamos ter também o nosso especialista aqui em nutrição e terapeuta. Você vai ver como é que a gente consegue unir a parte energética, a parte dos chakras, a nossa energia com a nutrição. É um trabalho inédito com o nosso querido Felipe Alencar. Olha só. Palmas para o nosso querido Felipe. Ótimo. E agora, galera, nós vamos começar o nosso dia hoje fazendo a nossa enquete do dia. Eu não vi a enquete do dia ainda. Vamos lá. Hoje é o dia da linguagem brasileira de sinais, que é de Libras, né? Então, a nossa enquete de hoje é a seguinte. Você acha que as escolas brasileiras deveriam ensinar Libras? Sim ou não? O que você acha, hein? Olha, eu quero que você deixe a sua opinião pelo nosso Instagram. Então você vai lá no Instagram agora, pega lá seu celularzinho, entra no Instagram, @programa Bendita Hora. Vai lá, já deixa lá, coloca seguir e coloca lá o seu comentário se você acha que as escolas deveriam ensinar Libras ou não deveriam. O que vocês acham? Eu acho que sim, né? Altamente inclusivo, por que não? Claro, deveria ser uma opção. Eu acho que você poderia né? ter colocar uma opção se você quer aprender ou não. Quero saber a opinião de você em casa. Então, por favor, entre agora no nosso Instagram, programa Bendita Hora, beleza? Ótimo. E agora, diretor, nós vamos para a nossa primeira notícia. Atenção, eu adoro rodar aqui, ó, assim. Pum! Vamos lá. Saúde bucal e coração. Saiba qual a relação entre os dentes e problemas cardíacos. Doutora Patrícia, existe relação com o dente e o coração? Então, vamos lá. Os estudos não conseguiram fazer ainda uma correlação perfeita, exata, do tipo, se você tem problemas na boca, você vai ter problemas no coração. As coisas não são assim, o ser humano tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas uma coisa é fato. Quando você tem uma doença bucal, seja ela uma inflamação forte na gengiva, certo? Seja ela um dente com uma infecção de canal, isso libera moléculas inflamatórias no nosso organismo, libera bactérias pela corrente sanguínea. Nós temos que entender... ela viaja. Nós somos interligados. Então, quer dizer, a bactéria que está aqui, ela pode viajar. Ela vai entrar na corrente sanguínea. Não tem como. As pessoas têm uma ilusão que a boca faz parte de um outro sistema, né? Verdade, outra. É verdade. A boca está aqui, o corpo está aqui. É a mesma coisa. O sangue que passa aqui no seu dentinho, passa no seu pulmão, no seu coração, nos seus rins. Então, eu vejo pessoas, às vezes, se preocupando tanto com a saúde do corpo. E hoje em dia, muitas pessoas, aleluia, estão, né, preocupadas com isso, né? O Felipe vai falar disso daqui a pouco. Mas, assim, eu faço atividade física, parabéns. Eu me alimento legal, parabéns. E a minha boca, sabe Deus como está. Certo. E eu estou sendo contaminado com bactérias, eu estou com citocinas inflamatórias andando pela corrente sanguínea e ajudando a inflamar o corpo. Sim. Então, não é exatamente uma coisa de, não cuidou da boca, morreu do coração. Não é isso. Entendo. Mas vamos entender o conjunto da coisa. É muito sério. Olha, gente, vocês estão entendendo o que ela está falando? Que, assim, tipo, qualquer problema que dá na nossa boca, ela pode pegar o nosso corpo todo. Sabe uma outra coisa que o doutor falou aqui na semana passada? Que quando a gente arranca o dente do siso, a gente também tem um déficit na memória. Porque parece que existe alguma correlação em algum nível na questão psicológica. Na acupuntura, minha mãe é acupunturista. Então, na acupuntura, por exemplo, é muito falado que cada dente está ligado a um órgão também. Então, é que nem na orelha. Na acupuntura, você tem várias partes do corpo ligadas às orelhas e no pé também. E nos dentes também é uma área que geralmente, quando você tem problema em um,
Da biocibernética, né? Tem uma... Não sou especialista nessa área, por isso que veio o outro profissional Mas falou parece isso. que hoje a gente já consegue enxergar uma relação, Então, nós estamos falando de energia, nós estamos falando de muito mais coisas, né? Que a gente está vendo que não é só papo. Eu me guio sempre pelos trabalhos científicos, por isso que eu falei, não posso chegar aqui e dizer, olha, tem um trabalho científico que já correlacionou 100%. Não é. Sim. Mas, gente, é só a gente raciocinar um pouquinho, né? E o melhor caminho, então, seria a prevenção, Prevenção. O que a pessoa tem que fazer com prevenção? Porque a gente acha que só escovar o dente já tá bom. Ela tem que frequentar um dentista. Não adianta. Mas aí dá medo, né, Patrícia? Porque daí a pessoa tem medo de ir no dentista, porque vai que acha alguma coisa e ela não quer começar. A gente vai que acha um problema. Então, não só que quando a gente acha. Então, baseado nisso que as pessoas realmente pensam, é assim. Então, eu não vou na ginecologista porque vai que acha. E não é melhor achar pequenininho alguma coisa do que avançado e nada mais a fazer? É verdade. É a mesma coisa. Então, eu não vou ao cardiologista porque vai que acha. Ele vai pedir meus exames, vai que tá tudo alterado. Vai que tá tudo alterado, arruma antes do caos se instalar. É verdade. Né? E a nossa cultura, ela não é preventiva, né? Não é preventiva. É só quando a coisa tá bem ruim, eu que sei como psicóloga, né? Que aí quando a coisa tá bem ruim, o paciente tá muito em crise, aí fica mais difícil fazer o tratamento e mais caro, né? Mais caro. É isso que o brasileiro tem que começar a entender. Demora mais. Demora mais, é mais complicado, gastou mais dinheiro. Prevenção é vida. É verdade. Em todas as áreas. Olha só, voltando aqui agora para as nossas notícias. Rodando a cadeirinha. Tcharam. Gente, essa cadeira aqui, eu vou cair dela daqui a pouquinho. A apresentadora do Estrelas da Casa, Ana Clara, desabafa sobre psoríase. A doença autoimune causa manchas vermelhas na pele e pode ser agravada pelo estresse. Gente, vocês conhecem, ou já aconteceu com você, de uma manchinha começar aí na tua pele? Eu vejo muitos adolescentes assim. O meu filho outro dia começou um negocinho assim, e aí de repente vem, de repente para. E eu acho que todo mundo já teve algum episódio assim na sua casa, na sua família, essas manchinhas. Então vamos perguntar pro doutor Cristiano, por que essas coisas acontecem? Primeiramente, é um prazer estar aqui. O prazer é meu, você com essa equipe maravilhosa, pessoas super simpáticas, competentes. Obrigada. Estou muito feliz em estar com o público também que está nos assistindo. Então, a psoríase é uma doença crônica, né? E que ela desencadeia lesões vermelhas e que descamam. Certo. Ela pode originar lesões únicas, então, por exemplo, uma lesão no cotovelo, no joelho, né? São os locais mais comuns, ou lesões disseminadas. E parte desses pacientes pode evoluir com artrite psoriásica, que é o acometimento das articulações pela psoríase. Então, há os pacientes sortudos que só têm acometimento de pele e outros que têm só de articulação e outros dos dois sistemas. E é importante tratar, inclusive, com algum dos ativos que vocês acabaram de falar, né? Então, tem trabalhos que mostram benefícios do ômega 3 para psoríase, colágeno hidrolisado. A vitamina D3. Então, como a doutora Patrícia falou, está tudo interligado, né? Um remédio que você toma para melhorar, por exemplo, a articulação, melhora a pele, os cabelos, as unhas. Sim. Então é um tratamento realmente global, né? E ele não tem a ver com a idade, porque assim, a gente tem uma tendência em pensar que é só conforme a gente vai ficando mais velho que a gente vai tendo problemas de articulação. E não é, né? Não, a psoríase ela é mais rara, né, no público infantil. Geralmente começa na idade adulta. Ah, é? Mas tem pacientes com 60, 70 anos que também começam nessa fase um pouco mais tardia. Então, e elas são espontâneas, parece que elas aparecem, depois elas regridem. Então, o que a pessoa deve fazer se isso acontecer dentro da casa dela, assim, com algum familiar? Inicialmente, o diagnóstico é importante, né? Então, existem sinais clínicos que a gente consegue diferenciar a psoríase de outras doenças eritemato-escamosas, né? Então, por exemplo, uma micose, às vezes confunde, né, com a psoríase, um eczema da pele seca, principalmente nesse tempo de queimada que a gente está tendo, poluição. Também dá lesões que simulam psoríase. Então, o diagnóstico clínico é primordial. Na dúvida, tem que ir no dermatologista. Na dúvida, faça uma biópsia de pele. E, confirmando, começar o tratamento. Ah, entendi. Pode ser com medicações tópicas, orais, inclusive com nutracêuticos, né, que vocês estavam falando. Medicações orais, injetáveis, fototerapia, que são lâmpadas, e até laser. Agora, é possível com a alimentação, porque como é uma doença autoimune, tudo que é meio que autoimune parece que tem a ver com a alimentação.
né? E tem a ver também com o nosso estado psicológico, porque tudo que é autoimune parece que piora quando você está meio estressado, nervoso, ansioso, né? Com medo e tal. E ele regride conforme você entra no seu estado de equilíbrio, né? Agora, essas coisas emocionais a gente não consegue controlar, porque as emoções vêm mesmo, né? Mas com relação à alimentação, doutor, você aconselha as pessoas a comerem que tipo de alimento para reduzir esse tipo de ataque? Basicamente o que se recomenda os pacientes cessarem inicialmente tabagismo, que ora muito a psoríase, o etilismo, e ter uma dieta adequada. Isso inclui tomar ômega 3, comer muita fruta, legumes, né, alimentos integrais, evitar ao máximo açúcar, né? Então, que alimentos que nós sabemos que tem um caráter inflamatório exuberante? Açúcar, que é um horror, né? É tão viciante, né? Tão difícil da gente tirar isso da dieta. Eu sei. Né? Muito inflamatório, né? O leite de vaca, demais. Que hoje em dia, assim, embora muitos nutrólogos, nutricionistas ainda não defendam, né? Mas tem uma fatia dos profissionais que preferem evitar, né? Sim. Então, minha opinião, né? Que pode estar uma leite, por exemplo, de arroz, leite de amêndoa, leite de coco. O leite de vaca, ele tem a caseína, né? O intestino, né? Que piora algumas doenças, sobretudo a acne, né? A psoríase não tem relação. Sim, no caso quando a gente vai falar do leite, a gente vai perdendo a capacidade de conseguir quebrar o açúcar do leite. Então, a gente tem essa capacidade quando a gente nasce. E com o tempo, a gente vai perdendo a capacidade de quebrar. Então, geralmente, você tem a gente vai criando uma certa resistência. Para falar a verdade, que assim, a gente toma leite na idade infantil. A gente naquele momento. Leite bom mesmo seria o leite humano, que ele é o leite feito para nós mesmos. Aí você tem alguns profissionais que não gostam dessa tese, como ele falou, e tem profissionais que usam. Isso vai depender muito de pessoa para pessoa e na hora da consulta para a gente entender. Então tem pessoas que são vão mais tolerantes e outras são intolerantes. São pessoas que são intolerantes mesmo, e aquilo não vai conseguir ter uma quebra adequada. E aí quando você não tem a quebra adequada da lactose, que é o açúcar do leite, o que vai acontecer? Ele vai para o seu intestino e aí você acaba sendo uma pessoa que vai ter muito gases. Porque você não quebra, isso vai para o seu intestino e isso vai causar o açúcar, as bactérias vão comer aquele açúcar e vão soltar gases. E no caso, você fica uma pessoa mais... Isso. Estou entendendo, gasosa. Vocês aí em casa, que tem gente soltando muito pum, teu marido está soltando muito pum, você tá vendo, pode olhar se não é o leite, também a intolerância à lactose. Tem uma quebra, né? Então hoje tem alguns produtos alguns suplementos que são a lactase. A enzima que quebra a lactose é a lactase. Então algumas pessoas ou vem junto ou você tem a opção de você suplementar. Então antes de você comer algum alimento com leite, você faz a suplementação da lactase. Algumas pessoas sim, outras não. Vai ajudar um pouco. Porque algumas também são intolerantes à proteína do leite, né? Que é diferente. Aí é uma alergia do açúcar, que você vai acabar tendo também. Olha, você viu que o papo aqui tá bom, hein? Vamos para mais uma notícia aqui. Vamos lá. Atenção! Não basta só beber água. Nutricionista dá dicas de como amenizar sintomas do tempo seco com a alimentação, que está um tempo terrível, né? Centro-Oeste Paulista atingiu níveis de umidade equivalentes ao do deserto do Saara. Com isso, alimentos com alto teor de água podem complementar a ingestão de líquidos, enquanto bebidas alcoólicas e sódio devem ser evitados. Gente, essas bebidas alcoólicas e sódio é também um refrigerante, não é isso que ele quis aqui? Tem muito sódio. Todos os alimentos que têm muito sódio, muito sal, no caso, eles têm uma tendência a te desidratar mais. Então a gente tem que prestar muita atenção no tipo de alimento que a gente come no nosso dia a dia. Então aquela história lá que eu tô com sede, vou matar minha sede, tomar uma cervejinha. Não funciona. Na verdade, ela vai te desidratar mais. No caso, o álcool, as pessoas acreditam que o álcool ele dá uma relaxada. Para falar a verdade, não necessariamente é isso. É que você diminui a captação de oxigênio no seu cérebro. Meu Deus! Exato. Então, o que acontece? As pessoas, quando elas bebem, elas estão com menos oxigênio. Elas ficam mais lentas até. Exato. Por isso que você não consegue se equilibrar bem, você fica... Você não consegue raciocinar muito Meu Deus, bem. Então você não está relaxado, você está lesado. Você está lesado, exatamente. É perigoso sair, dirigir
Claro, Exato, porque não você tem vai reflexo. perdendo, você tem menos oxigenação no cérebro. Olha. Então as pessoas, elas confundem. Aí no caso, quando a gente fala da água, as pessoas já têm, eu sempre falo, quando eu tenho a biopedância lá no meu consultório, eu faço uma biopedância e a grande parte dos meus pacientes são desidratados. Nossa. Então o que acontece? Quando você consegue complementar isso com alguns alimentos ricos em água. Então, a próprio agrião, que além disso, o agrião ele também é um dos alimentos que foram testados que mais previnem depressão. Além de ter a água, foi o alimento número 1 que coloca como antidepressivo também o espinafre. A alface são alimentos antidepressivos e que você já tem a questão da água. E as frutas também são muito importantes, como o limão, o próprio morango, a própria melancia, abacaxi. Agora, esses alimentos, eles devem ser consumidos crus? Por exemplo, o agrião cru, Sim, o espinafre de preferência. cru? Ou ele pode ser cozido, ou ele perde essa capacidade? Qualquer alimento que você for aquecer muito, ele vai acabar perdendo a sua propriedade. Certo. Então, até mesmo quando a gente vai falar de um brócolis, o preparo dele é importante que você não deixe cozinhar muito. É Vou ficar mais mole, in natura, vamos dizer E ao assim. dente, né? Exato, de preferência até mesmo no vapor. É que tem pessoas que são um pouco resistentes, né? Eu preparo no vapor, né? No caso, se for preparar no cozido, é indicado você pegar e usar essa água para fazer outros alimentos, por exemplo, como o arroz. Então, você pega a água que você cozinhou o brócolis Eu e faço coloca, por exemplo, para o arroz para você ter os nutrientes, né? as vitaminas e minerais que saem, por exemplo, no cozimento. Certo. E o que você aconselha, então, com relação, só para fechar aqui a dica, para o pessoal que está em casa, nesse calor lascado, e que a pessoa, às vezes, não consegue tomar... Quantos litros de água tem que tomar Geralmente, por dia? o mínimo que a gente recomenda é 2 litros, né? Geralmente, tem alguns estudos que falam que você precisa de 40 ml por quilo, mas não necessariamente isso. Eu acredito que quando você atinge 2 litros no mínimo por dia, você já está com o seu corpo mais equilibrado na questão de hidratação. Então, 2 litros eu sempre falo que é o mínimo. Então, dividir muitas vezes lá 300, 600 de manhã, ml, depois E é colocar possível isso. compor, por exemplo, às vezes a pessoa não consegue os 2 litros, ela consegue comer um Sim, alimento... exato. Colocando exatamente o próprio Só uma pepino. dúvida. Tem gente que fala assim, eu já vou tomar rápido esses 2 para durante o dia eu não ficar tomando. É saudável fazer isso ou não é bom? Não é melhor Sobrecarrega? do que não fazer. Entendeu? É muito melhor do que não fazer. Então, se tem pessoas que, eu vou... de manhã eu já vou tomar cerca de 2 litros de água. É melhor do que ela não tomar. Entendeu? Mas o ideal é que ela distribua isso Exato, durante porque o depende dia. muito no estresse do dia a dia, você acaba ficando focado muitas vezes no seu trabalho e você acaba esquecendo. Sim. Então, o ideal, geralmente, é você sempre levar uma maçã com você numa hora, por exemplo, do seu intervalo do seu trabalho de manhã, por exemplo. Ao invés de comer bolachinha, come a maçã. Exato. A própria sobremesa, comer, por exemplo, optar por uma melancia, o abacaxi, o próprio melão, que são alimentos extremamente ricos em água. Certo. A melancia, acredito que ele tem 97% de água. Opa, boa. Então, assim, você pode ir lá comer 2, 3 pedaços de melancia tranquilo. E o melhor de tudo é que você tem muita quantidade de fibras também e ajuda tudo na questão do funcionamento do intestino. Tá vendo, gente? Aqui, ó, só boas dicas e bem simples, né? Super simples. Pra comer bem, não precisa fazer nada muito espalhafatoso, né? Mas eu quero, dizer pra você que ainda tem muita atração e eu quero saber se você tá colocando aí os comentários no nosso YouTube, no ao vivo do YouTube. Vai lá, coloca o seu comentário, e daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí, hein? Vamos pro intervalo. Volta aqui com o nosso programa Bendita Hora, eu, você, meus convidados. Estamos aqui, gente, você não está no lugar errado, não. Você está no programa certo. O Padre Juarez está lá na praia e eu estou aqui, substituindo aqui o Padre Juarez temporariamente, eu e o Hugo Rocha, durante as férias dele, beleza? Então, olha só, agora, gente, aqui é sabedoria. Vamos para essa notícia aqui que vai ser muito importante para você aí na sua casa. Combate à dor emocional. Setembro Amarelo destaca a importância da atenção à saúde mental. Gente, diz aí pra mim como é que tá teu coração. Tá sofrendo de amor? Tá sofrendo de chateação? Alguém puxou teu tapete? Tá muito chateado com alguma coisa que aconteceu? O Daniel vai dizer pra nós o que está acontecendo com o nosso coração, que não sofre só com um batimento cardíaco ruim, não. Ele sofre também de dor emocional. Como que funciona a dor emocional, Dan? A dor emocional, ela começa
a ser criada na nossa infância, com os nossos cuidadores, que são as primeiras pessoas que nos apresentam o mundo. Certo. E você vai internalizando esse mundo de acordo como esses afetos vão sendo construídos. Então, tem pessoas que receberam amor, outras muito críticas, foram abusadas emocionalmente, fisicamente. Então, tudo isso vai entrando no nosso sistema emocional e a gente vai traduzindo isso na forma de olhar os outros e o mundo. Então eles formam um padrão, de relacionamento com o mundo. Então algumas pessoas, elas ficam tanto na dor que elas começam a se relacionar com o mundo através da dor que ela sentiu quando era pequenininha. Como que a terapia pode ajudar essas pessoas a saírem desta dor? Através da ressignificação dos pensamentos traumáticos, do olhar que você imprime para os desafios, para os problemas que vão surgindo na sua vida. Então, muitas pessoas olham para uma situação e já olham de uma forma catastrófica, né? Não dá mais para mim, não tem mais como mudar, para mim já deu, acabou. E aí, os profissionais da área da saúde, os psicólogos, os psiquiatras, vão entrar apresentando possibilidades para você ler as situações de uma forma mais adaptativa. Então, você vai olhar para a situação e perguntar, será que não dá mesmo? Será que não tem algo que eu possa fazer nessa situação para mudar a minha realidade? O que a gente precisa entender é que todos nós temos uma vida e precisamos assumir o protagonismo dessa vida. E você ficar num papel de vítima é um lugar para você não se posicionar e não olhar para as fragilidades, para as situações e não modificá-las. Então você fica culpabilizando os outros para você não assumir a sua responsabilidade e mudar o que precisa ser mudado. Às vezes não dá para fazer isso sozinho, mas você saber que sozinho não dá, te abre a possibilidade de pedir ajuda. Olhar para o outro e falar, me ajude. Ô Daniel, qual que é o momento em que a pessoa que está em casa assistindo, ela percebe, cara, eu preciso de ajuda? Porque nós somos tão analfabetos emocionais que a gente não sabe qual é o limite do suportável. Então, às vezes, a pessoa vai suportando, quando ela vai ver, ela já está depressiva. Né? Então, qual que é o momento, assim, que a gente pode dizer aqui para as pessoas, que como nós estamos no Setembro Amarelo, qual é o sinal que a pessoa tem que prestar atenção para ela falar assim, cara, eu estou precisando de ajuda e eu acho que eu preciso marcar com o terapeuta? Primeira coisa, perceber os pensamentos. Se aqueles pensamentos se tornaram ruminativos, por exemplo, não consigo mais, eu quero acabar com a minha vida, não tenho o que fazer mais, e esses pensamentos invadiram a sua mente e estão te impedindo de ter atitudes mais positivas, vão te paralisando. Então você começa a procurar ajuda. Porque o pensamento vai influenciar diretamente nas emoções. Uma pessoa que já está pensando que nada dá certo, ela não está mais sentindo felicidade, tranquilidade, paz. Ela já está em conflito emocional. Ou seja, já está angustiada, com medo, triste, e aí ela precisa buscar ajuda. Certo. Então, veja bem, gente, quando você começa a perder a esperança na vida, onde você começa a ver o futuro todo ruim e que você começa a paralisar a sua vida, você tem aquela sensação de que a vida de todo mundo está andando, menos a sua, então esse seria o sinal, né? Você sabe que tem nas plataformas de música, tem uma música que eu compus, que chama Um Novo Caminho, que fala justamente sobre a esperança, as pessoas que não veem mais um jeito na vida, que elas querem acabar com a própria vida, e como a esperança vai te ajudar a enxergar de uma forma diferente. Porque quando você olha para os índices de suicídio, a desesperança que faz uma pessoa não ver mais luz no fim do túnel. Ah, que legal. Gente, você sabe que o Daniel Rochel, ele também é cantor. E assim, eu ouvi essa música, não foi que você mandou pra mim? Eu te mandei. É, linda. E eu aconselho vocês a seguirem ele lá pra ver essa inspiração maravilhosa. Voltando aqui, meus queridos amigos, vamos ver uma notícia maravilhosa que eu tenho certeza que você em casa vai amar, porque eu quero saber também a resposta. Olha só. Vamos lá. Como aumentar a firmeza da pele? Creme para flacidez funciona? Embora seja tentador comprar um creme com uma promessa milagrosa, não há evidências científicas de sua eficácia. E aí, galera?
Minhas amigas queridas, quantos cremes vocês usam por dia, de manhã, à noite? Será que isso realmente funciona? Doutor Cristiano, por favor, Responsabilidade, hein? olha a responsa agora aqui. Diga pra Olha, nós. Os pacientes que amam uma Eu quero rotina saber. ampla de skincare não vão gostar da minha notícia. É mesmo? Porque Me assim, fala. estima-se que apenas 1% a 3% de um tópico que você aplica na pele penetre na pele. 1 a 3%. Olha que loucura. Então 97 Meu Deus. a 99 fica para fora da pele, de tão potente que é a nossa barreira cutânea. Gente, E essa porcentagem mínima vai penetrar basicamente o extrato córneo, a epiderme e quase nada na derme. Só que a nossa derme, ela tem de 1 a 4 milímetros de espessura. Né? Então, os cremes mais eficazes estão tretinoína, ácido glicólico, alguns ácido hialurônico, vai penetrar um pouquinho na extrato córneo, um pouco mais na epiderme e quase nada na derme, que é onde tem o fibroblasto que produz colágeno na China. Então, o creme anti-ruga, ele é interessante porque ele tem ativos hidratantes, certo. que já é um benefício para a pele, alguns ativos antioxidantes e alguns ativos anti-envelhecimento. Só que esses ativos anti-envelhecimento vão penetrar só na camada extremamente superficial da derme papilar. Agora, se isso é interessante, eu acho que é melhor do que nada. Então eu falo para os pacientes, olha, use porque algum benefício você vai ter, mas não é um milagre como os procedimentos propiciam. Ah, entendo. Então, Agora todo mundo ficou triste, né? Amiga, aqui. A Meire ficou Entendemos o recado, Vai cair, é. você entendeu? Mas Então, ajuda. O que seria melhor para a pele não despencar com a nossa idade? Oração. É a oração. Adorei. Olha, É ajuda. bom pra tudo. Você acha que aquelas ginásticas que o pessoal faz, assim, ó? O problema assim que quando você faz uma ginástica facial, você vai trabalhar alguns músculos que não são interessantes no sentido do envelhecimento. Então, hoje existe tecnologia que trabalha só os músculos que interessam para ação de envelhecimento. Olha que bacana, né? Eles trabalham basicamente os músculos levantadores, por exemplo, da fronte. Então, tem tecnologias que fazem esse trabalho. Entendi. E funciona mesmo? Funciona. Esse tem estudo, funciona sim. para dar um suporte para a Sim, pele, que a é. pele vem por cima, né? Tipo Exatamente, um pano, né? Que vem por É, cima. agora, quando a gente fala de envelhecimento, né, Meire, a gente está falando não só da pele, né? Embaixo da pele a gente tem gordura. Existe uma absorção da gordura, né? O músculo fica flácido, por isso que existe essa tecnologia. E o osso vai sendo absorvido, né, do crânio. Então, por isso que quando a gente fala que a pálpebra está despencando, não é só a pele que está molinha. A gordura que sustenta a pele E o foi próprio absorvido. crânio. O músculo ficou mole, né? E o crânio sumiu, né? Absorveu. Então, hoje o tratamento tem que ser muito mais amplo, né? A gente tem tratamento que trabalha a gordura, que trabalha o músculo, né? E o osso, a gente tem que fazer o nosso trabalho, que é tomar o cálcio, a vitamina D, né? Prevenir a Fazer osteoporose, exatamente. Ah, entendi. Protetor solar. Protetor solar, né? Que ele faz uma prevenção de 85% das doenças dermatológicas. Mas e a história da vitamina D, que a gente bota o protetor e não toma a vitamina D? Então, mas quem tem hipovitaminose D, esse paciente, ele pode tratar com a medicação, né? Sem prejudicar ajuda. a pele. Claro, de fato, que a radiação, o horário de pico é o que mais ajuda na produção da vitamina D. Mas o que adianta você ter vitamina D em níveis bons e morrer de melanoma com metástase? Ah, entendi. Assim, você tem que pesar risco-benefício. Então, a ASBD preconiza, né? Quem tem hipovitaminose D, tomar o remédio e tomar eventualmente um solzinho, no máximo uns 10 minutos por dia. Certo, não é ficar tostando ali Não é também, pra né? ficar nu, né? O corpo Isso. inteiro ficar 2, 3 Tostando horas, ali. né? Tá certo. Ah, então é isso, meus amigos. Olha, não tem muito para onde correr, né? O importante é a gente saber que nós estamos lá, nós estamos caminhando para aquele lugar lá que todo mundo sabe onde vai dar. Bom, vamos lá. Mais uma notícia. Vamos ali, virando Dia Nacional de Combate ao Mau Hálito. CFO apoia a campanha da Associação Brasileira de Halitose. Gente, deixa eu dizer para vocês que ontem foi o Dia Mundial do Bafo. Então é o seguinte, se você tem um combate ao amigo... do combate ao bafo, né? Que a gente tá celebrando o bafo. Nós estamos correndo Se o bem bafo. que ia ter gente que ia gostar disso. Nossa, tem vários campeões de bafo. Gente, se você tem amigos ou amigas, sabe? Sempre, todo mundo tem alguém que tem muito bafo. E a pessoa que tem bafo, ela não sabe que tem bafo, certo? Doutora Patrícia, nos socorra, por favor. Como que a questão da halitose funciona? E por que algumas pessoas têm bafo? E por que elas não sentem o bafo delas? E como é que é o mais difícil? Como que a gente diz
pra pessoa que ela tá com bafo. Isso já não sou eu, vai, Daniel, outras pessoas falarem, né? Como é que você fala isso pra pessoa? Bom, vamos começar do começo. Certo. A litose. A litose, ela pode ter várias origens. A litose é mau hálito, tá? Pra todo mundo entender. Então, assim, da onde ela vem? Ela pode vir do estômago, se você tem uma gastrite, uma esofagite. Ela pode vir de horas sem comer, mas é aquilo que a gente estava conversando. Cetose. A gente sabe, né? Não é um hálito muito grave. Aquele que a gente sabe que a pessoa está um tempinho sem comer. Horas sem comer, a gente fica com aquele bafinho, mas não é um mau hálito horrível. Um mau hálito que infesteia, às vezes, o ambiente. É verdade. Ou, antigamente, hoje em dia, a gente, graças a Deus, todo mundo no celular. Mas quando a gente tinha o telefone fixo, a pessoa falava impregnado, o outro não conseguia ir lá depois falar no telefone. É verdade. Então, muito bem. De que outras origens o mau hálito pode ter? Então, é o estômago, tem o gás, a parte gástrica, sinusites crônicas, que estão ali, podem também dar mau hálito. Sai tudo pelo mesmo lugar, né? Nariz e boca. E da boca, com doenças de gengiva, uma cárie que tá lá fermentando, tá lá na boca. Ah, mas se eu tivesse cárie, eu ia saber, né? Eu vou estar com uma panelona na minha boca. E quando a cárie está escondida entre os dentes? E você não vê, e você não sabe. Também, então dá mau hálito. Também dá mau hálito. Já vi caso de halitose fortíssima, paciente que está com uma raiz fraturada e não sabe. Meu Deus. Porque o que as pessoas pensam é, se eu tivesse um problema de boca, eu saberia. Gente, não sabe. Nem tudo está evidente na boca. E não dói, né? E não dói. A pessoa tá lá feliz da vida, ela tá com uma raiz fraturada, supurando pus na boca. Sim. Ou então ela tem uma bolsa periodontal, que são termos técnicos que eu estou usando, mas um problema de gengiva sério, e aquilo está drenando pus para a boca. A pessoa está engolindo pus. Ai. É desagradável, gente. Desculpa eu. Mas é que fica podre, né? Tá podre. A boca podre. Então, aí o que eu penso? Se pode vir de vários fatores, não seria mais fácil a gente primeiro ir a um profissional dentista? E Quer dizer, perguntar, não é mais fácil, né? a gente sabe que tem outras questões. Pergunto pra ela. Então, eu sempre tô pergunto, com bafo neurótica. Agora, quanto a gente não sentir o próprio hálito, é verdade. As nossas células olfativas se acostumam e não sente, como a gente também não sente o nosso perfume. Sim. A gente fala, todo mundo, nem tô perfumado. Nossa, você tá com um cheiro bom, eu tô sentindo. Mas a gente já não sente mais. O hálito também. Então, gente, sempre pergunta para um filho, para um marido, se você tem mau hálito, ajuda. E frequentem o dentista. E como que a pessoa previne o mau hálito? A escovação só é suficiente ou não? Sim, escovação, tem que fio passar dental, aquele puxador limpador de língua, tem vários, sim. Língua eu vi é falar fonte de mau hálito. que a escovação antes de dormir é mais importante de todas, é verdade? É verdade, porque a nossa saliva, ela ajuda muito a controlar o pH da boca. O que vai acontecer à noite? A nossa salivação vai diminuir. Então, com certeza, a da noite é a mais importante. Entendi. Bom, então o melhor, escovar dente já melhora bastante. Ajuda, mas tem que bactérias. saber como escovar dente. Ninguém nasceu sabendo escovar o dente. Falta uma educação Se o profissional dentista que atender a pessoa não ensinar, a pessoa não sabe. Sim. Não é intuitivo escovar dente. E nem a forma certa de passar o fio dental. E nem a forma de limpar a língua. Gente, ela ensina tudinho cuidar mesmo. dos dentes, né? Assim, fica com a boca leve, né? O nosso sorriso, é a nossa expressão eu tenho uma dica para todo mundo que está assistindo, para saber se você tem bafo ou não, é sempre falar para os seus amigos. Você fala assim, gente, se eu tiver com bafo, se eu tiver fedida, me avisa. Dá abertura para a pessoa falar para você. Isso. Porque se você fala... Pode falar pra mim que não vou me ofender, aí as pessoas falam pra você. Exatamente. É um favor, né? Pro marido falar, porque pode dar uma briga absurda. Marca uma terapia de casal e fala na terapia. Já tem que falar que às vezes a esposa e o marido já estão acostumados com o mau hálito do outro. Nossa. Meu pai. Nossa. Ainda. Aí, gente, vamos tomar cuidado com esse bafo, escovar bem o dentinho, entendeu? E ir pra dentista pra dar uma olhada nas calças. Aqui comigo. E olha, aqui tem mais notícia aqui, ó. Vamos rodar
rodar a minha cadeira. Saúde começa no prato. O poder da nutrição como fator terapêutico. A ingestão de certos alimentos e proteínas pode substituir o uso de medicamentos. Nutricionista cita exemplos e oferece dicas para a população. Felipe, diga para mim como é que a gente pode fazer essa coisa de sair dos remédios, porque hoje em dia tem uma farmácia em cada esquina, tem mais farmácia do que padaria, né? E nós estamos meio que viciados nos remédios. E todo remédio tem um colateral. Quer dizer, você sabe uma coisa, mas prejudica a outra. Como é que a gente pode, através da nutrição, suprir o nosso corpo com os nutrientes que ele precisa? Perfeito. O primeiro passo é entender que nada acontece de uma hora para outra. As pessoas, elas procuram muito em comprimidos as soluções dos seus problemas. E, para falar a verdade, eles são um complemento da sua alimentação. Inclusive, eu tenho uma palestra que chamo Alimentar para Suplementar. Exatamente por quê? Porque muitas coisas você consegue, durante a sua alimentação, resolver o uso de remédios. Então, assim, a gente tem que entender que uma boa alimentação, por exemplo, a gente estava aqui no off falando sobre o ômega 3, que é um excelente antidepressivo. Certo. Então, você tem o abacate, por exemplo, que ele é um excelente antidepressivo para você comer no dia a dia, que você tem a questão de ajudar numa depressão. Por exemplo, a depressão pós-parto, ela vem da falta de ômega 3. Então, muitas mulheres têm uma depressão pós-parto porque na hora da gestação, o que começa a acontecer, o feto, ele consome muito do ômega 3 da mulher, e aí a mulher, ela, logo depois que ela tem o seu filho, ela entra numa depressão pós-parto porque tem falta do ômega 3. Exatamente. Outra questão é a própria questão das proteínas. Elas são regenerativas, mas sempre é muito importante ver a questão do tipo de proteína que você está ingerindo. Muito ao alto índice de consumo de proteína também, eu sempre falo, o pessoal vai muito no whey protein, né? As pessoas querem o whey protein, o isolado, o hidrolisado e tudo mais. O que acontece? Geralmente, a gente não vai conseguir absorver tudo aquilo de proteína, e eu falo que as pessoas nada mais estão fazendo que um xixi muito caro. Certo. Que é que você acaba... Porque o corpo tem uma quantidade certa para processar, mais que aquilo proteína. Não adianta também. Então, assim, a proteína, a gente pode ter estratégias, por exemplo, numa consulta de uma nutrição, eu posso colocar como estratégia, muitas vezes, porque ela demora mais tempo para ser quebrada. Então, aquilo pode te dar mais tempo de saciedade, que é a mesma questão dos carboidratos, que são complexos nos casos. Então, os integrais, que a gente sempre fala bastante, eles demoram mais tempo, muitas vezes, para que você consiga ter uma saciedade prolongada. E a gente fala muito da questão dos picos de endorfina. O carboidrato, ele dá pico de endorfina, então ele dá pico de prazer. Então, eu tô triste, o que você faz geralmente, eu vou comer um doce. Então, você tem um pico de prazer, e naquele pico de prazer que você tem, ele vai cair. Eu sempre costumo até falar que ela é uma droga. É uma droga, porque você consegue, é uma droga lícita que você consegue em qualquer lugar. Verdade. À meia-noite, se for num select, você vai lá e o que acontece? Eu tô depressivo, vou lá e como, você dá o pico e aquilo cai. E você começa a associar aquilo de forma constante, você acaba vendo que muitas vezes você está deprimido, exatamente pelo uso de excesso de carboidratos. Pão, doces, eles ajudam bastante a entrar na questão da depressão. Entendi. Peraí. Bom, gente, então, prestando atenção que qualquer alimento saudável pode trazer nutrientes, certo? Vamos para a próxima notícia, rapidinho? Olha só, venha para cá, como superar um término? Aprenda a lidar com o fim de um relacionamento de forma saudável. Com o tempo e cuidado de si, você vai superar essa fase e seguir em frente. Gente, quem aqui já não levou um fora? Quem aqui já não foi largado? Como é que faz, Daniel, para a gente superar essa dor emocional tão forte que é essa sensação da separação? Todo término traz uma dor emocional porque é um processo traumático. Você entra no processo do luto, que são todas as fases, e é muito difícil. Ninguém gosta de passar por um término. Quanto tempo demora para sair de uma fossa? Cada pessoa vai ter um tempo, depende da forma como você vai elaborar esse término. Tem pessoas que conseguem sair muito rápido, outras demoram, porque ficam ruminando aquela relação. Certo. Então, a primeira coisa que você precisa entender é por que nós não estamos mais juntos agora. Por que terminou o relacionamento? Eu recebo muitas mensagens de pessoas dizendo assim, como eu faço para esquecer?
E assim, para que você quer esquecer uma experiência que você viveu, você escolheu estar com aquela pessoa, tiveram aprendizados, tiveram momentos traumáticos, sim, mas tiveram ensinamentos. Sim. Então você pegar aquela relação e entender o que essa relação me ensina. Eu brinco assim, dizendo que todas as pessoas são mensageiras. Todo mundo que entra na nossa vida vem nos trazer uma mensagem para o nosso amadurecimento e para a nossa evolução. Essa pessoa que passou pela sua vida, qual foi a mensagem que ela veio te trazer? Olha para esse relacionamento, para esse fim, como uma oportunidade de você amadurecer e virar a página sendo uma pessoa que vai dar muito mais valor para a sua vida, florescendo, entendendo as possibilidades e não ficar olhando para esse término como se você fosse a vítima da história. Eu acho que também o fato da gente ir pegando essa experiência de vida, sem medo dos relacionamentos, mesmo que eles não deem certo do jeito que a gente quer, eu acho que deixa a gente um pouco mais resiliente aos términos, né? Você vê que não morre, né? Tem pessoas que falam, eu nunca mais vou me relacionar com ninguém. Isso não adianta. Primeiro, nós estamos nos relacionando com pessoas o tempo todo, pode não ser um relacionamento amoroso, mas as pessoas estão entrando e saindo das nossas vidas. Hoje eu até postei uma coisa lá no Instagram falando, não seja um acumulador de pessoas. Quando as pessoas precisam sair da sua vida, deixe que elas saiam. Porque se elas estão saindo, está abrindo espaço para que novas pessoas entrem. Verdade. É saudável e inteligente você aceitar isso. E até Vamos um dar uma nível de arejada. energia, né, Daniel? De vocês são pessoas que você vai evoluindo espiritualmente. Aquelas pessoas, quando a gente fala de campo áurico, elas não conseguem mais permanecer perto de você. Exatamente. Verdade. Então, muitas vezes você está tendo um livramento até verdade. daquela pessoa tá saindo Não da sua tenha vida. medo de evoluir, viu? Galera, vamos dar uma olhadinha agora no nosso resultado da enquete de hoje. Você acha que as escolas brasileiras deveriam ensinar Libras? Vamos lá? Olha lá o resultado da nossa enquete. Sim, 91,7%. Veja, todo mundo ali quase. E 8,33%, né, 3% não acham que deveria ter Libras. Olha só, a maioria quer se comunicar com todo mundo. Olha, quero agradecer aqui os nossos convidados maravilhosos. Cristiano Kakihara, dermatologista. Qualquer dúvida sobre dermatologia, você vai lá no Instagram dele, que é o @Cristiano Kakihara, dermatologia. Olha aí no Instagram, segue ele agora para você ter mais dicas. O Daniel Rochel, psicólogo maravilhoso que faz dança terapia. Vai lá no Instagram dele, que eu sigo já também, que é o @psi.danrochel. Beleza? Vamos aqui agradecer também a nossa Patrícia Kalina, que nos libertou dos bafos todos. A nossa querida dentista que trabalha com prevenção. Passa lá no consultório dela. A gente se encontra lá. É no @DRA Patrícia Kalina. Ok? E o nosso queridíssimo, lindo Felipe Alencar, nutricionista e terapeuta. Siga lá no dele, @DR Felipe Alencar, Felipe Alencar só. Doutor Felipe Alencar. DR Felipe Alencar, isso aí. Beleza, gente? Quero super agradecer, principalmente, a presença de todos vocês. Muito obrigada, porque esse programa foi feito pra você e sem você aqui com a gente não teria sentido nenhum. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até o próximo programa. Tchau, galera! Beijinho!